O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso programa Muito Mais Saúde, levando a vocês informações sempre mais atuais possíveis em todas as áreas da saúde humana, na medicina, na odontologia, na psicologia, na fisioterapia, enfim. A gente procura trazer aqui sempre pessoas de todas as áreas que lidam com a nossa saúde, procurando informações sempre atuais sobre todos os assuntos. Hoje nós vamos falar, como vocês viram ali, o título, né, do programa, embaixo aí do seu vídeo, sobre assuntos ligados à depressão. Depressão hoje é uma coisa mundial. Qualquer televisão do mundo que você acesse vai ter algum programa de saúde, como o nosso, falando de assuntos, mas a depressão está sempre presente nas revistas, nos jornais, nos domingos, por exemplo, é muito comum você vê nos jornais na área da saúde assuntos sobre depressão. Nas rádios, nas emissoras de TV, sempre tem algum convidado falando sobre esse tema. E a gente já trouxe aqui também pessoas da área da medicina, neurologia, psiquiatras e psicólogos falando sobre isso. Isso é um problema muito atual. Atinge uma quantidade enorme de pessoas, faz da vida dessas pessoas um mar de sofrimentos e é um problema que às vezes é difícil da pessoa se livrar dessa alteração do humor, dessa alteração da emoção e vira realmente uma coisa crônica se a pessoa não conseguir uma ajuda eficiente. Hoje nós convidamos aqui a psicóloga, que é também psicanalista, a Viviane Otis, e nós vamos conversar com a Viviane durante os 3 blocos sobre esse assunto. Viviane, boa noite. Boa noite. É um prazer receber você aqui e vamos procurar durante os 3 blocos do nosso programa, cada um com 12 minutos, falar alguma coisa sobre esse assunto, né? E você trabalha também com isso, ou seja, você deve receber na sua sala pessoas com esse problema, né? Sim. É muito frequente essa questão da depressão no dia a dia do seu consultório? Bem, o que chega mais frequentemente é uma queixa de depressão, mas quando a gente começa a investigar, eu percebo que, na verdade, o início é sempre uma angústia. Uhum. Ele vem sempre pautado de uma angústia, né? De um medo, né? Porque o medo ele já é um fator angustiante, não é? E tudo tem a ver com a questão da falta, né? Então, quando esse paciente chega e começa a falar, e eu percebo que é algo ligado a essa angústia, aí sim tem um andamento na análise, entendeu? Uhum. Mas quando a gente fala em depressão, depressão é uma coisa assim mais grave, né? Que é, na verdade, o mesmo que uma melancolia, né? E quando chega nesse nível de uma depressão, a coisa já se agrava mais. Uhum. Aí já requer uma medicação, não é? No caso, quando, assim, geralmente não chega esse tipo de paciente para mim. Quando chega, raramente, eu já encaminho para o psiquiatra, entendeu? Para fazer medicação, porque dependendo do estado, às vezes é tão pesado, é tão grave, que só a análise não resolve. A análise é uma prevenção, entendeu? A pessoa que começa com uma perda da vontade das coisas, não é? Assim, uma falta de estímulo para fazer as coisas básicas, né? Ou teve uma perda real, né? Ou não, né? Porque tem a perda real, que é quando você perde um ente querido, e tem aquela perda que você
associa até um objeto comum, não é? Assim, nesse momento que você passa por essas coisas e você vê que essa angústia, ela aparece, não é? É o momento de procurar análise. Não é? Agora, quando essa angústia ela se prolonga, né? Essa perda fica mais forte, né? A pessoa não consegue nem sequer sair de casa, nem sequer tomar banho, né? Eu sempre falo que a depressão é uma prisão sem muros, né? Exatamente, é uma definição muito interessante. Não é? É onde você pode... Você está com tudo livre ali para sair para qualquer lugar, mas você não consegue, você está preso em si mesmo. Interessante isso, Então, é nesse momento que é mais grave, tem que entrar com medicação. E aí já é necessário medicamento, né? Por isso que é importante a prevenção. Você falou em luto, uma perda, né? Eu tenho uma amiga que já esteve aqui umas 2 vezes. Ela, na formação dela, é de geriatra e ela também é uma clínica médica, uma clínica geral. Ela montou na nossa Unimed aqui, no Hospital Unimed, juntamente com um grupo que tem psicólogo, tem assistente social, tem enfermeira, né? Não é só ela, mas é um grupo. Eles montaram um ambulatório, é o primeiro, talvez, no interior do estado do Rio, dentro de um hospital, de cuidados paliativos. Ou seja, eles procuram dar ajuda àquelas pessoas que estão fora de qualquer socorro médico. Não é possível mais a cura, não é possível mais uma melhora, porque é um estado assim já terminal, vamos dizer assim. Então, são pessoas com câncer, idosos em estado também já terminal de doenças degenerativas, né? Então, ela estava me dizendo, eles completaram 1 ano dessa enfermaria, tem 5 leitos. É impressionante a ajuda que eles conseguem dar às famílias. Então, essa enfermaria tem 5 leitos, é uma coisa pequena, mas o luto ali é uma coisa muito frequente, porque essas pessoas não vivem muito. Então, o paciente mais jovem que eles assistiram até a morte tinha 14 anos. E o paciente mais idoso aí varia, tem pessoas com 100 anos, 102 anos, 90, 70, né? Mas ela estava falando do luto. Então, quando eles completaram 1 ano, eles convidaram as famílias, foram 40 pessoas que passaram por ali desse ano. E eles convidaram essas 40 famílias. E então tem um luto normal, que segundo eles é uma coisa que dura 2 meses, 4 meses, e depois a pessoa aceita aquela perda e vai viver a vida, né? Mas tem um luto patológico também, como você falou da perda, né? Então, por exemplo, a família dessa pessoa de 14 anos que morreu já está em luto quase 1 ano. Ou seja, é o luto doentio, né? É o luto patológico que a pessoa não conseguiu assimilar aquele golpe da vida, aquela perda, né? Mas também eu acredito que você receba no consultório pessoas com problemas vários que acabam, se não são tratados, levam a depressão profunda, né? Com certeza. E tem um paciente que às vezes chega, começa um tratamento e eu percebo que ele realmente precisa, né? E ele começa a me dar respostas positivas, mas em algum momento ele para, né? E logo depois daquele momento que ele se afasta da análise, a vida dele começa a ficar toda desregrada novamente e muitos, eu já vi casos acontecerem de caírem mesmo na medicação porque não aguentaram, na verdade, a análise, porque né, não são todas as pessoas que aguentam também fazer análise, entende? Por que você acha que essas pessoas não aguentam? Talvez porque não consigam ouvir coisas que precisam ouvir, entendeu? Entendi. Mexer em coisas ali que estão ali guardadas há muito tempo. Aí, dependendo do sintoma também, tem pessoas do diagnóstico, algum diagnóstico específico não fica muito tempo em análise. Por exemplo, psicose nem chega em análise.
né? Psicose já é uma alteração tão extrema, né, do equilíbrio da pessoa, né? Não chega em análise. O obsessivo, ele chega, mas ele não permanece muito tempo. Quando ele resolve a questão dele, por ele mesmo, que ele acha que está legal, ali ele se afasta. Eu tenho amigos que trabalham, né, que são neurologistas, e eles mesmos me dizem que há casos em que a pessoa ela torna-se totalmente dependente do medicamento e da presença do neurologista, né? A pessoa vai lá 3 vezes por ano, às vezes de 3 em 3 meses, né, para fazer uma revisão, como é que está indo, fazer alguns exames, mas tem pessoas que realmente começam a usar alguns medicamentos para toques e para outros problemas, insônias que se tornam crônicas, e, enfim, todo tipo de alteração. E eles, além de darem a medicação, eles procuram encaminhar e orientar a pessoa para procurar um terapeuta, né? Um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, né? Isso, porque aos poucos, fazendo análise, encarando a análise de frente, e ele tendo resultados positivos, o próprio médico vai desmamando essa medicação e ele vai saindo aos poucos. Não é? Porque senão a pessoa se acomoda naquela Exatamente. postura. E a análise, ela não prende o paciente, né? O próprio paciente se dá alta. Nós não falamos assim, você Já não tem pode. mais o que fazer aqui. Não. Não Ele pode se dá falar. alta. Se ele quiser ficar fazendo análise 10 anos, ele decide. Mas chega um momento que a própria pessoa tem aquela tendência de sair, né? Tem. Mas se, por exemplo, ele começa, né? Por exemplo, geralmente as 3 primeiras são entrevistas e a partir daí que já começa a análise, ele entrar realmente na análise. Se ele quiser sair antes, assim, muito precocemente, a gente dá um toque. Mas em momento nenhum o analista obriga ou exige, não é? Que a pessoa fique, Que a né? pessoa fique. Ela tem essa liberdade também. Meus amigos, nós estamos aqui terminando o primeiro bloco do Muito Mais Saúde dessa semana, falando com a Viviane Otis, que trabalha com psicologia e psicanálise. Daqui a pouco a gente volta. Meus amigos, antes de começarmos aí o segundo bloco, conversando com a Viviane Otis sobre depressão e outros assuntos ligados a esse problema, vamos ouvir o Momento Freelab com o Dr. Everardo. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o cálcio, que é um mineral essencial para a construção e manutenção dos ossos e dos dentes. Criar bons hábitos alimentares desde a infância, incluindo alimentos ricos em cálcio, ajuda a manter os níveis normais, pois quando diminuído no sangue, este mineral é retirado dos ossos e dos dentes, enfraquecendo os mesmos. Os principais alimentos ricos em cálcio são leite e derivados, figo, couve, brócolis, amêndoas, sardinha, etc. A absorção do cálcio é estimulada pela vitamina D e pela exposição moderada ao sol. O cálcio está envolvido no metabolismo de todas as células do corpo, nos mecanismos de contração dos músculos e do coração, na transmissão dos impulsos nervosos, assim como no equilíbrio da acidez do sangue e da permeabilidade celular. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante mineral. Sentia bem à noite. Aqui conversando eu e a Viviane sobre casos, né? Estávamos comentando, e aí o programa entrou no ar, sobre coisas que podem levar alguém a uma depressão. Então, eu estava contando a história de uma pessoa minha conhecida
eu fiz os partos dessa pessoa e essa pessoa tinha uma situação muito boa, um emprego muito bom, um emprego estável, e eu não lembro o que foi, que a Viviane diz que é um gatilho, que aconteceu na vida dessa pessoa e que, a partir daquele momento, uma perda, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que é, porque já tem uns anos isso. Essa pessoa entrou numa tristeza que virou uma depressão, se afastou do trabalho um ano inteiro, trancou-se em casa, não se cuidou mais, a família se viu doida. E mesmo com a assistência de um bom médico, de um psiquiatra, essa pessoa levou um ano para voltar à vida normal. E essa pessoa me dizia que não podia ver a luz do dia, viu, Viviane? Trancou os quartos, pelo menos o quarto dela trancou, não trancou dos filhos, colou fita com um blackout, aquele plástico que você põe, né, para não entrar luz no quarto, e assim ficou quase um ano. Coisa terrível, né? Agora, que gatilhos são esses, assim, que acontecimentos que às vezes dá na vida da pessoa, que a pessoa entra numa situação dessas, num surto, né, desses? Pois é, geralmente isso está ligado a alguma perda, né? Geralmente a perdas, e assim, pessoas que não conseguem aceitar, vamos dizer, deu um branco. Não consegue aceitar o quê? Aquela perda, é isso? Não consegue aceitar a perda, não é? Não consegue lidar com as frustrações, entendeu? E aí acaba entrando numa profunda tristeza, não é? Que daí vai se agravando, um estado, né? de angústia, e às vezes fica com um medo excessivo, né? O medo é uma coisa Cria algumas fobias, não é? Em torno de coisas que elas acham que não podem lidar. O medo é uma coisa que pode se tornar uma destruição na vida da pessoa, né? Esse medo, se ele se torna um medo doentio, né? Sim, o medo, ele é assim, geralmente começa com uma ansiedade muito forte, não é? E essa ansiedade é que provoca, é um sinônimo mais ou menos desse medo aí, entendeu? A ansiedade é sinônimo do medo. E coisa terrível, que muitas vezes as pessoas vão se deixando envolver por isso, procuram tentar resolver isso sem ajuda, né? Sem ajuda médica, com remédios, e sem ajuda psicológica ou psicanalítica, né? E isso vai enrolando mais a pessoa, vai virando uma coisa difícil de resolver, né? Vai virando quase que uma teia, né? Uma bola de neve, né? É isso aí. Assim, tudo tem que ser na medida certa, tem que ser em equilíbrio, não é? É claro que ninguém vai ficar o tempo todo sorrindo, nem o tempo todo chorando, mas esses momentos de choro e de riso são necessários. Agora, quando isso começa de uma forma muito frequente, compulsiva, não é? Uma tristeza elevada, longa, né? demais, ou né? até mesmo uma euforia, uma alegria sempre, né? Muito intensa, que não é natural, que né? também não é natural, não é? Tem que chamar a atenção das pessoas para isso. Eu estava lendo alguma coisa há pouco tempo sobre essa questão da depressão, que é um assunto que é o dia a dia de muita gente, né? Então tem a visão dos religiosos, dos teólogos, dos padres, dos pastores, enfim, dos umbandistas, de todas essas correntes que lidam com a fé, dizendo que essa depressão muitas vezes é a perda do contato com a divindade, a perda de contato com o seu Deus, da sua igreja, se você é espírita, do católico, enfim, a perda desse contato, e o indivíduo então se sente muito desamparado. E já tem outros que são mais ligados à materialidade, os biólogos, os químicos, os cientistas em geral, que isso seria uma alteração nas substâncias, nas enzimas produzidas pelo cérebro, que quando aquele cérebro deixa de produzir em níveis satisfatórios certas substâncias, endorfinas, que eles chamam às vezes, a ocitocina, por exemplo, né, que é um hormônio ligado ao prazer, à alegria. A mulher, por exemplo, quando amamenta, ela produz uma quantidade muito grande de ocitocina, né? Isso é provado, é comprovado. A mulher está amamentando, você colhe um pouquinho de sangue e busca a quantidade de ocitocina
é muito grande, né? Então, que tem essas correntes, né, que falam. Então, eu já acho, nesse aspecto, que quando você fala dessa distância de um Deus, em psicanálise, nós diríamos assim, a distância do eu, do seu próprio eu, sabe? É quando você se perde de você mesmo. Sim. Quando você já não sabe quem você é exatamente e vive uma vida sem saber o que é, de quem é essa vida. Você está literalmente eu tô perdido, né? Você fica totalmente perdido, não é? Então, assim... Fica num vazio, né, na verdade. Exatamente. E a ansiedade em excesso, quando ela começa a provocar sintomas psicossomáticos, ela faz com que o metabolismo se altere de uma forma tão absurda que tem pessoas que fazem hipertensão, né? Fazem doenças, né? Diabetes. Psicossomático, né? Exatamente. Por conta um diabetes que estava latente, ele abre o quadro. Isso aí. Um quadro assim de hipertensão, que o indivíduo talvez nunca desenvolvesse, mas aquela ansiedade, aquele estresse, aquela luta íntima, né, dentro da cabeça dele acaba. Aí são conhecidos casos. E às vezes pessoas que nem têm a tendência, mas o emocional atua de uma forma tão intensa ali que ela começa a ter. Estávamos conversando aqui, eu e uma médica, doutora Diana, se não me engano. Ela é reumatologista e o esposo também, o Davi. E nós estávamos uma vez num programa que fizemos uma vez com ela e um outro com ele, falando que quadros de doenças autoimunes, como o reumatismo, como o lúpus, como certas doenças dermatológicas. Renault também, então, síndrome de Renault. Eu até atendo uma paciente que tem e ela chegou com essa queixa, né? E, na verdade, um dos sintomas dela eram, assim, bizarros mesmo. Né? Ela tinha uma alteração na jugular. E ela diariamente, de vez em quando, ia parar no CTI. Olha. E os médicos, né, não sabiam o que fazer, porque ela não tinha nada físico, orgânico ali. Tinha aquela alteração, né, e uma série de outros sintomas, né, como diarreia, vômitos. E era de fundo emocional. Emocional. Né? Hoje ela tem quase 2 anos de análise, ou até menos um pouco, ela já não tem mais os sintomas. Melhorou bem, né? Praticamente. Eles estavam me contando que muitas pessoas que entram num quadro de depressão, ou enfim, um quadro emocional mais grave, esse estado emocional pode abrir uma dessas doenças que estava guardada ali, enquanto a pessoa tinha uma imunidade mais ou menos equilibrada, a doença ficava estável, ficava, vamos dizer assim, subclínica, não aparecia. Mas o estado emocional totalmente desequilibrado altera os hormônios, diminui as defesas do corpo e aí abre para uma série de doenças, né? E tem por exemplo, quando o paciente tem uma doença real, não é? E ele começa o tratamento com o médico, se ele tiver com esse emocional muito fraco, esse ego enfraquecido, né? O ego mesmo, ele não aceita, às vezes, muito bem essa medicação, sabe? A medicação também não surte aquele efeito que deveria, porque, de uma certa forma, ele meio que se auto-sabota ali, inconscientemente, sabe? No fundo, não acreditando na medicação, porque o paciente também tem que acreditar. Ele tem que colaborar. Claro. Né? Uma coisa interessante que foi dita uma vez por uma colega nossa que trabalha com homeopatia, é que aquela pessoa sem saber é o seu pior inimigo. Exatamente. Então ela diz, olha, eu descobri tristemente que ninguém é tão ruim para você como você mesmo. E por isso as coisas estão indo mal. Você reclama que o tratamento não está dando o efeito que você esperava, mas você é o seu grande sabotador. É o que eu falo, você não conhecer o próprio eu, né? É verdade. Tem um psicanalista que uma vez veio aqui, agora não lembro. Esse programa tem quase 16 anos, a gente não lembra de todos. Mas ele dizia assim, olha, para eu poder te ajudar, você me diz o que você mais teme, o que te dá mais pavor, que baseado nisso eu vou te dizer o que você mais deseja.
Então, Isso aí. era uma coisa assim. É Então isso aí. você vê que o equilíbrio orgânico, ele não está ligado só ao corpo, ele está ligado ao psiquismo também, né? Claro. E às vezes você deseja coisas que não são boas para você. Sim, exatamente. É isso que você falou. A pessoa, às vezes, ela é a pior inimiga de si própria. Eu recebo no consultório, eu só atendo mulheres o dia todo, da parte orgânica, não sou como você que atende todos, e mais o lado emocional. E ultimamente eu venho percebendo um número muito grande de mulheres que estão sempre com infecções, e geralmente por herpes, pelo vírus do herpes, e por fungos. Impressionante. E a gente sabe que esses fungos e o herpes são doenças oportunistas, que ficam de tocaia, esperando. Quando a sua imunidade cai, elas, pimba, te Isso aí. pegam. E quando é que a imunidade cai? Geralmente quando você está vivendo um grande estresse. Exatamente. Então, Quando o emocional está mais Muito abalado. alterado, muito abalado. Então a gente diz que o herpes, tanto o herpes labial, o herpes zoster, que pega uma parte do corpo, ou o herpes que está ligado mais à região genital, e o fungo, né? São doenças oportunistas que atacam aquela pessoa quando a imunidade dela está muito, assim, diminuída. Você, inclusive, às vezes pede um exame de sangue e a pessoa está com uma diminuição grande nos glóbulos brancos, que a gente chama de leucopenia, dos leucócitos. Isso significa que ela está assim, predisposta a ser atacada por infecções a qualquer hora, porque os glóbulos de defesa estão muito baixos. E a gente encaminha, você procura um hematologista, vai ver, e eles ficam pesquisando e às vezes não encontram razões físicas para aqueles glóbulos brancos estarem tão diminuídos. E aí, muitas vezes, eles mesmos sugerem à pessoa, olha, você deveria fazer também uma consulta com um psicólogo para ver o que está havendo com o seu emocional, porque afeta o organismo. Ou seja, o que você está fazendo com você, né? Sim, exatamente. Dizem, inclusive, em medicina, tem algumas teorias, né? Que as pessoas que têm mais tendência à depressão têm um risco maior de desenvolver alguns tipos de câncer. Não todos, que existem cânceres que estão ligados a hábitos de vida. Por exemplo, o sujeito que bebe todo dia, o dia inteiro, uma quantidade enorme de álcool, ele está sujeito a desenvolver um câncer na boca, na garganta, no estômago, no fígado, né? Uma cirrose. O indivíduo que fuma muito, ele está sujeito a desenvolver um câncer na boca, mas pelos hábitos errados de vida. Mas aquele indivíduo que tem uma vida certa, uma alimentação normal, não tem hábitos errados, mas é muito depressivo, essa depressão. Isso. Não sei se você já viu algum caso assim, né? Já ouvi falar e concordo plenamente, tem pesquisas sobre isso. Isso pode acontecer, não é? né? Assim, geralmente as pessoas que têm o câncer também, elas já têm um quadro depressivo, né? Talvez não fossem pessoas também muito deprimidas, mas desenvolvem um quadro depressivo durante ou alguns até antes da doença se instalar também, né? Mesmo que ela seja hereditária e a pessoa não saiba, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa um dos sinais é a depressão, entendeu? Por exemplo, certos cânceres de intestino, eles são familiares. A gente, inclusive, quando vê uma pessoa que a mãe teve câncer do tubo digestivo, câncer de intestino, por exemplo, é muito comum isso repetir em alguém da família. Câncer de mama, por exemplo, se você teve a sua mãe ou uma irmã com câncer de mama, o seu risco para desenvolver a doença durante a vida é muito grande, maior do que aquelas que não tiveram na família essa doença, né? Mas a gente sabe que a depressão, quando ela é muito frequente e muito longa, que nem você falou, né? Um quadro depressivo é comum, 1 ano, 6 meses, por uma perda. Mas aquela pessoa que passa anos vivendo uma depressão, o risco dela desenvolver doenças autoimunes, por exemplo, como lúpus, né? Como câncer do sangue, que são os linfomas,
é grande, existem relações. Na verdade, assim, um luto ele tem que ser vivenciado durante um tempo, dependendo desse luto, se for uma perda real, não é o que você havia falado, tem um tempo determinado. 4 meses. E a depressão, quando chega, a gente fala assim, quando se instala a palavra depressão, é um estágio muito avançado. De qualquer tristeza, Sabe, já né? está lá no final mesmo, que é o que se associa a uma melancolia. Esse momento é um momento risco, sabe? Assim, o que acontece em todos os dias, com todas as pessoas, que as pessoas falam muito, eu tenho depressão, mas não, na verdade não é depressão. Aquilo é uma momento angústia. de tristeza, né? Um momento Exatamente, de uma infelicidade. Angústia, uma, assim, falta de se perceber, de notar o que tá faltando ali, e lidar, não lidar bem com a falta, né? E fica ali naquele momento de repetição, fica ali com aqueles pensamentos recorrentes, não sai do lugar, entendeu? Isso acontece, por exemplo, jovens, a gente às vezes ouve de colegas psicólogos, psiquiatras, né, psicoterapeutas. Eu às vezes recebo jovens, meninas, adolescentes, que por uma perda afetiva, um namorado pelo quem ela estava apaixonada, aquela relação se explode, se acaba, e o rapaz às vezes lida melhor com aquela perda e vai em frente, e aquela jovem perde o ano de estudo, não sai mais, não frequenta o meio das amigas e vai desenvolvendo, aquilo vai crescendo. Para chamar atenção, muitas até tentam um falso, vamos dizer, suicídio, para chamar atenção. Para ver se recupera o amor perdido. Isso acontece. Né? Agora, essas tentativas de suicídio, assim, geralmente começam para chamar atenção, na maioria das vezes, porque são tentativas, né? Só que são tentativas que, por isso que as pessoas não podem falar, não, quem quer vai e faz de uma vez. Não necessariamente, porque às vezes a pessoa vai tentando tanto para chamar a atenção que uma hora ela vai conseguir. Ela consegue e até não dá tempo de voltar atrás, né? Exatamente, que aí uma hora ela vai fazer o negócio direito, sabe como? Meus amigos, nós estamos terminando aí o segundo bloco do Muito Mais Saúde dessa semana, conversando sobre assuntos ligados à depressão e as dificuldades de se relacionar com o próprio eu, de sobreviver no meio desse mundo tão competitivo. E a gente fica pensando, né? Será que essa questão de depressão, de tristeza, é uma coisa da nossa geração? Ou isso sempre existiu? Se nós voltarmos no tempo, isso tinha outro nome, como a Viviane fala, melancolia, tristeza, mal dos 7 dias, enfim. Isso acontecia sim, se a gente for estudar o passado, isso tinha outros nomes, mas as pessoas se suicidavam, sofriam, se enclausuravam, não havia os recursos de hoje. Daqui a pouco a gente retorna. Até já. Estamos aí de volta no terceiro bloco, o último bloco, né, do programa dessa semana, e eu gostaria de perguntar a Viviane algumas coisas assim, no dia a dia do consultório dela como psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista, qual é a frequência maior? Se é de homens, se é de mulheres, se é de meninas, né, de adolescentes, meninas jovens ainda, se são rapazes, se são mulheres com mais idade na menopausa, o que é o dia a dia do seu consultório? A gente em medicina às vezes fala qual é o feijão com arroz, né? Da clínica, daquele médico, daquela médica, e cada um tem o seu tipo de público, né? Tem pessoas que atendem mais pessoas jovens, as mulheres, no caso, procuram muito mais médico que os homens, isso é uma realidade estatística. Verdade. Por isso elas vivem mais, porque se cuidam mais, né? O homem criado assim para ser um ser meio desleixado,
não se importa muito, procura menos, morre mais cedo. É verdade. Mas como é que é o dia a dia de um consultório como o seu? São mais mulheres, assim, na faixa dos 26 aos 30, 40 anos. E adolescentes também, Você tem um público pré-adolescentes. de mulheres jovens, né? E A também maioria de são adolescentes. mulheres São mulheres. também. Os rapazes vão menos. Olha, atualmente os rapazes nem têm tem ido. aparecido, Então, mas estão são todos mulheres. ótimos, não tem Às problema. vezes aparecem, assim, homens na faixa de 40, 35 anos. Mas são poucos. Pouquíssimos. Então, as mulheres continuam ganhando no cuidado pessoal, não Com só certeza. no plano físico, como no plano emocional. E elas são mais dedicadas também. Porque... Houve uma época que eu fui diretor de um posto de saúde que tem muito movimento aí na cidade. Foram mais ou menos 12 anos, se eu não me engano, que eu dirigi. Acho que foi isso, nem lembro, tanto tempo. Mas eu ficava impressionado, Viviane, porque você chegava de manhã, olhava, eram mulheres para todos os cantos. Alguns homens perdidos ali. Saíamos para almoçar, voltávamos na parte da tarde, mulheres para todo lado. E então eu pensava, realmente, por isso é que as mulheres vivem, mas elas se cuidam. Eram mulheres no cardiologista, no clínico geral, no dermatologista, no ginecologista, obviamente, urologista também, os homenzinhos, mas não eram tanto quanto as mulheres vão no ginecologista. Então, no seu consultório, também a presença feminina é marcante, né? Marcante, muito marcante. E você vê o quê? Essas mulheres te procuram com que tipo de problemas? A princípio, o meu público maior tem sido pessoas com histeria conversiva, né? Pessoas que somatizam, que fazem sintomas, né? Que já foram em vários médicos e nenhum deles conseguiu achar nada de origem física ou orgânica, mas que elas apresentam como diarreia, vômitos e que você dores que dores, por desmaios exemplo, até. Você percebe que tem um fundo emocional, aí, psicológico. Aí depois de vários exames que não deu nada, até que elas falam, né, disso, que a gente começa o trabalho em análise, elas começam a ter resultados. Aquelas que seguem realmente também, né? As que vão toda semana direitinho, porque é um tratamento, não é com medicação, mas é um tratamento que acontece ali, é preciso a presença da pessoa. Então, se a pessoa falta, há uma quebra daquele tratamento. Então, mas aquelas que seguem direitinho, têm resultados, assim, excelentes. E é preciso também que a pessoa assuma esse compromisso com ela mesma e com você, né? Olha, eu quero me tratar, eu quero melhorar, eu preciso vir aqui e eu preciso que a senhora me ajude. O compromisso é com ela mesma, você falou tudo. O paciente tem que querer, porque se ele não quiser realmente e não encarar a análise de frente, nada acontece. Na parte da ginecologia que a gente trabalha, existem assuntos que a mulher muitas vezes sofre muito. Eu muitas vezes sou procurado por pacientes que se queixam de falta de prazer nas relações, falta de orgasmo. Aí a gente faz uma avaliação hormonal, faz uma avaliação física. Ela tem um aparelho genital normal, tem. Tem algum tumor, tem alguma infecção que cause dor. Faz uma ultrassom, os ovários estão lá direitinho. Então, você faz uma citologia hormonal, quer dizer, você colhe o material para um preventivo e pede também uma contagem de células, que dá um perfil hormonal. Pede exames de sangue para isso. E você não encontra ali nada que signifique que aquela mulher é anormal. Ela tem tudo que tem que ter, os hormônios, o organismo, é tudo direitinho. Por que aquela pessoa não tem desejo? Se a sua testosterona está em níveis bons, seu estrogênio está em níveis bons. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe conversar. Então, da parte ginecológica, física, você não encontra assim uma explicação. Então, eu digo, olha, você deve ter alguma dificuldade emocional da infância, da adolescência, e você precisa procurar
um psicólogo, uma psicóloga para tentar descobrir, porque fisicamente não tem uma razão para isso, está acontecendo. E elas vão em busca, né, dessa ajuda. E muitas voltam depois, eu melhorei muito, o psicólogo me mostrou, enfim, volta lá ao passado, né? Vai buscar, às vezes, numa adolescência, um sofrimento. Isso, na sua avaliação, tem fundamento? Ou seja, a mulher pode ter tido alguma dificuldade na sua vivência com algum homem, ou na sua infância, ou na adolescência, enfim, até pela criação, uma criação muito severa. Isso. Né? Com certeza, um trauma de infância, não é? É a forma como a sexualidade que a criança tem, as fases, né? Que ela dá, principalmente a fase fálica, aquele momento que a criança começa a se descobrir sexualmente. Se naquele momento há uma interrupção de uma forma errada, né, uma intervenção da mãe ou do pai de uma maneira errada, ou algum trauma de infância, né, que foi passado àquela criança, provavelmente isso aí vai refletir numa relação do futuro. No futuro, né? Com certeza. Há casos até de... tem uma que a gente chama de parafilia, mulheres que sofrem do vaginismo, que não conseguem a penetração. É comum isso. Isso também é uma questão emocional. Tá, tem relações emocionais. A gente, às vezes, encontra na clínica ginecológica casos realmente em que ela tem uma alteração no aparelho genital que causa dor. Aí não tem dúvida, você tem que ver o que pode fazer, algum tipo de tratamento, algum tipo de cirurgia. Mas há pouco tempo eu atendi uma senhora. Mas há dores que são provocadas pelo emocional. Sim, não é? sim. E nesse caso, às vezes, ela se contrai tanto, não se permite de uma forma tão, né, tudo de origem inconsciente mesmo, tão forte que acaba desenvolvendo esse tipo de parafilia, né? Que aí é a dor real. Que é a né? dor real, mas é dor emocional. Ela converte aquilo para o físico, Isso né? aí. Esses dias eu atendi uma pessoa, uma senhora, que me contou que levou anos sofrendo com problemas sexuais, porque uma época era tudo muito proibido, muito difícil. Então, as amigas, numa festa, não sei o quê, arranjaram, ganharam, apacharam umas camisinhas de Vênus, quando isso ainda era uma coisa que nem se falava. Hoje joga na rua, o posto de saúde bota lá junto com a bala, com remédio. Então ela pegou e deixou num álbumzinho de recordação, ou não sei se era um diário, uma coisa assim, não lembro mais. E que lá alguém da família achou aquilo. E foi uma reunião de família, pai, avô, mãe, padre, pastor, professor, fecharam os tempos em cima dela e ela nunca mais foi a mesma quando esse assunto de sexo vinha. Levou anos até que um psicólogo, que ela foi procurar ajuda, mostrou que a educação repressiva hoje já não é mais assim, né? E essa educação repressiva, já na época, falando assim da época de Freud, né? Ele atendeu muitas pacientes assim... Que eram levadas à histeria, né? Por essa educação. Exatamente. Não pode pensar, não pode falar, não pode achar. E as histéricas faziam uma série de sintomas. Quer dizer, hoje existe, claro, e sempre vai existir muitas histéricas. Sim, por outras razões. Mas, assim, por outras razões. Mas na época dele era uma coisa muito mais intensa, né? Terrível, né? Meus amigos, infelizmente o assunto é muito interessante e a gente está aqui conversando com a Viviane Ortiz, que é psicóloga e trabalha com psicanálise, mas chegamos aí ao finalzinho do Muito Mais Saúde. Espero que a conversa tenha sido útil, tenha agradado a muitos e que sempre vocês tirem um pouquinho de proveito das coisas que a gente discute aqui, justamente com a finalidade de que vocês usem para o próprio cuidado ou cuidado de alguém da família. Eu agradeço muito, Viviane, a sua vinda aqui, né? Sempre a gente consegue passar uma informação. Pediria a você, então, que se despedisse para a gente terminar o programa. Então, eu que agradeço também, porque eu aprendi bastante com essa entrevista. E meus telefones, o 2524-3089 e o 99997-2788 e o 981680244. Se alguém precisar, né? Vocês já conheceram a Viviane, podem usar o número que ela deixou
e entrar em contato. Ou então eu atendo pela SAF também, lá no livrinho da SAF você vai achar meus números com mais calma. Tá. Meus amigos, desejo a vocês uma semana com saúde e paz. Estaremos de volta aqui na próxima terça-feira com outro Muito Mais Saúde. Até lá, se Deus quiser. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.